somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Jornal da TV Erechim. E hoje você confere algumas notícias que foram destaque durante essa semana. Pré-candidato a deputado estadual Hernani Melo fala da importância de eleger um representante para ocupar uma cadeira na Assembleia Estadual e também na Federal. Os Balseiros. Vem aí uma websérie que vai fazer você viajar no tempo. Vem aí uma história que vai fazer você viajar no tempo. Viajar na história dos Balseiros. Marco Aurélio Pedotti apresenta em 6 episódios a websérie que vai permitir conhecer a vida dos vendedores de madeira que precisavam escoar os seus produtos por longas travessias de balsa. Acompanhe essa história emocionante. Hoje nós vamos falar de um projeto cultural que resgata a história dos balseiros. Uma história que pouco de nós conhecemos, mas riquíssima em detalhes, e é importante a gente prestar bastante atenção nesses detalhes que fizeram do nosso povo, esse povo tão batalhador que é de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E para falar sobre isso está aqui conosco o Marco Aurélio Pedotti, e ele vai nos contar dessas andanças e conhecimento dessa história tão rica e tão cultural. Bem-vindo. Muito obrigado, Sandra. Obrigado ao Jornal da TV Erechim. Obrigado à nossa querida TV Erechim pela oportunidade. Sandra, esse projeto é da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, né, junto com algumas empresas, é um projeto cultural do Procultura, da LIC, e nós vamos falar sobre TV Sangue de Gaúcho apresenta Revivendo a História dos Balseiros do Rio Uruguai. Não é das balsas de travessia, as balsas de madeira. O Rio Uruguai, numa certa época da história, e na década de 50, mais ou menos, meados de 50, usou como via fluvial o Rio Uruguai. Então, muita história de madeira que se desceu rio abaixo e que só eram largadas as balsas do Rio Uruguai, e os balseiros, que eram os que trabalhavam com essas balsas de madeira, que era uma espécie de jangada, né? Levava daqui da região do Goiuém, de Itá, seria o oeste de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul, por Rio Madeira até São Borja. Então, uma história muito bonita, uma saga linda, que vai ter o lançamento dia 31 de março, na quinta-feira às 20 horas, e depois, o primeiro episódio, é uma série de 6, inicia o primeiro episódio dia 7 de abril. Marco, e nessas andanças, tu tem visitado várias pessoas que fizeram essa parte da história acontecer, principalmente em Santa Catarina. Olha, o projeto se desenvolve todo ele em solo gaúcho, mas não tem como nós não passarmos para o outro lado do rio, para contar a história. E temos um museu na cidade de Itá, Santa Catarina, que é o Museu do Balseiro, e fomos lá fazer uma visita, onde conseguimos muitos subsídios de material fotográfico, imagens, uma réplica em escala menor de uma balsa de madeira, porque Itá produzia madeiras roliças. A região de Itá, os madeireiros derrubavam a madeira, a árvore, principalmente o cedro, jogavam dentro do Rio Uruguai, faziam as balsas, montavam, amarravam com cipó e dali levavam até o Porto Goiuém, que é a divisa que nós temos com Chapecó, com Santa Catarina, onde tem a ponte do Porto Goiuém. Ali era o ponto nevrálgico onde se reuniam as balsas que vinham de vários afluentes, né, da região do Rio Passo Fundo e outros rios, Faxinalzinho, Erval Grande, hoje os municípios, que antigamente eram outros nomes, se juntavam ali ficava esperando o ponto de balsa, que era a enchente do rio, que tinha que estar de 6 metros para cima,
o ideal seria em torno de 10 metros, para poder então largar as balsas, e daí sim, em 5 a 6 dias, dependendo o nível do rio e a correnteza, saía-se daqui do Porto Ruim e ia até São Borja. Percurso em torno de 600 a 700 quilômetros, depende de onde a balsa saía. Né? Saísse de Marcelino, então um pouco mais, um pouquinho abaixo de Marcelino ou de Itá, então, mas em torno de 600 a 700 quilômetros se fazia em 6 dias. E todos esses balseiros iam na própria balsa. Ali eles dormiam, ali se alimentavam. Existia cozinheiro? As balsas eram conduzidas, não tinha motor no princípio, eram 4 remos, era remado, cada remo ia 2 remadores, então no mínimo 8 pessoas para remo, um cozinheiro e um prático. O prático era quem conduzia e sabia onde os perigos do rio eram maiores ou menores. Acredita-se que entre portos e perigos são 46 locais, daqui do Itá até São Borja, que são ilhas, o Salto do Yucumã, o Salto do Roncador, a Ilha Grande, enfim, as Ilhas Gêmeas, são vários locais de extremo perigo, né, que é onde o rio tinha aí o ressojo, que eles chamavam. E então iam assim, de 10 a 12 pessoas, às vezes até 15, dependendo, né, que eram trabalhadores das barrancas do rio, agricultores, que no período de enchente faziam um reforço no seu salário e trabalhavam com balseiros, conduzindo as balsas, remando para endireitar a balsa, dependendo do rio, correnteza muito grande. Às vezes a balsa ia para o barranco, tinha que trazer ela para o meio do rio, onde tinha um obstáculo no meio do rio, que era uma ilha, tinha que saber passar, então tinha que conduzir a balsa, era dia e noite. Dormia-se muito pouco, quase nada, era em dia de chuva, então molhado o tempo todo, e fazia-se uma casinha no meio da balsa, onde se fazia comida, e tinha um pequeno local que era o ninho, onde poderia dormir, que era feito de palha. Se alguém realmente não conseguisse aguentar acordado, tinha que dormir um pouquinho. Esses balseiros ainda são vivos? Ainda se encontra alguém que possa contar os detalhes da história? Eu entrevistei, nessa história nós temos 6 ou 8 balseiros, ou descendentes, que conheceram a história dos balseiros. Seu Pedro Mendes de Passo Fundo é o balseiro mais antigo, 94 anos, vivo, que andou, né, fez em torno de quase 100 viagens, lembrando que as balsas só desciam quando o rio tinha enchente, isso daria em torno de 3 a 4 vezes por ano. Né? Tinha anos que dava seca, não tinha enchente, as balsas ficavam ancoradas, né? E quando largava tinha que levar até São Borja. Para ter uma ideia, lá em São Borja o rio tem mais de 1000 metros de largura. Tinha períodos de enchente, quando as balsas chegavam, você atravessava o rio só em cima das balsas. Ou seja, o rio ficava praticamente com uma ponte de madeiras essas que eram depois exportadas para a Europa, pelo Porto de Buenos Aires, seguiam, né, após a Segunda Guerra Mundial, serviram para construir praticamente toda a Europa. De que forma eles traziam o dinheiro para cá? Em dinheiro, em espécie. Chegava em São Borja e recebia. Aí lá em São Borja, como tem lá com o Santo Tomé, que é o outro lado da Argentina, era um ponto de comércio. Muitos desses agricultores que moravam aqui no norte do Rio Grande do Sul tinham dificuldade de comprar tecido, comidas, enfim, era um ponto de comércio. Então muitas vezes ganhava o dinheiro, ia lá, comprava mantimentos, muitas vezes alguns gastavam na festa, porque claro, bebiam, faziam festas, né? Para ter uma ideia, assim, São Borja tinha 8.000 pessoas, mais ou menos o município de São Borja, e quando descia, num período de enchente, se descia até 1000 balsas. Meu Deus. Então multiplica 1000 por 12 pessoas no mínimo, daria 12.000. Então assim, 10.000 pessoas de uma hora para outra apareciam em São Borja. Então aquilo virava um humano. Para a época, né, foram 5 décadas, da década de 20 até a década de 60. O forte das balsas foram em 3 décadas, de 30 a 50. Então a década de 30, a década de 40, a década de 50, que foi o auge, né, da exportação de madeira e da economia nessa área madeireira. A gente está falando de uma atividade que é totalmente masculina, mas a mulher também tem um papel nessa história toda. Na história dos balseiros, segundo nossos relatos e que a gente trabalhou, não teve nenhuma mulher que tenha sido balseira. Mas ela tinha sim a grande importância, que era cuidar da família quando os maridos e os filhos iam ganhar o seu dinheirinho, né? Faziam toda a parte da comida que eles levavam, o pão, as bolachas, porque levavam comida nessas balsas, que ia pendurada, não podia ser no chão, porque a balsa era uma espécie de jangada, eram paus emendados, amarrados com cipó ou com arame, e aí elas tinham uma importância muito grande, que era, né, cuidar de toda a família, elas que administravam o núcleo familiar e faziam praticamente a manutenção, a comida, os preparos todos
para que os balseiros, quando descessem, pudessem levar os mantimentos. Por que você foi resgatar essa história? Eu fiz o projeto Histórias do Sul Contadas em Prosa e Verso, que foi o primeiro projeto cultural de uma lei de incentivo à cultura com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, que teve o mérito aprovado pelo Conselho de Cultura do Estado, do Procultura. Fizemos um projeto contando, tivemos 10 palestras, que inclusive foi vinculado aqui pela TV Erechim, que está à disposição no nosso canal TV Serrano Gaúcho no YouTube. E nesses assuntos, dentre eles, uma das palestras, ou uma das entrevistas, foi com o Clóvis Mendes, que é o meu parceiro nesse projeto. E eu achei que a história dos balseiros daria um bom projeto. E aí fomos trabalhar em cima disso, porque o tempo que nós tínhamos no primeiro projeto era de 15, 20 minutos, e agora vamos ter 6 episódios de em torno de 1 hora, de 40 minutos a 1 hora cada episódio. E não vamos conseguir contar tudo. Mas como é que vocês catalogaram toda essa história, foram atrás de todas essas pessoas para que a história tivesse um enredo correto? Olha, nós calculamos que a gente percorreu aí até quase 3 mil quilômetros no total, né? Foi rodado muito, foram envolvidas mais de 100 pessoas entre entrevistados, equipe de trabalho, muito estudo, tem muito preparo, né? Tem que botar no papel, tem que escrever, tem que fazer roteiro, tem que fazer edição, tem que saber fazer a pergunta. Não adianta eu chegar num balseiro de 85, de 90 anos e não saber o que perguntar para ele. Sim, tem que... Então tem que conduzir uma produção toda. Então a gente teve que estudar, teve que trabalhar em cima disso, e as balsas sempre foi uma história que também me interessou muito. Eu não sou natural de Erechim, mas moro aqui desde 76 e tive esse contato com balseiros há muitos anos atrás, nas minhas andanças, e aí achei que era uma história que merecia fazer um episódio, uma websérie especial. Esperamos agradar e poder contar, nesse tempo que nós temos, uma saga que foram os balseiros do Uruguai. E vale a pena visitar o Museu de Itá. Vocês estiveram há pouco, você e o Heitor, né? E olha, quem puder ir à cidade de Itá, tem um museu que tem uma história, um acervo histórico muito bonito, e uma pessoa lá, seu Brandes, que vai contar para você, e vale a pena. Olha, eu ganhei muito em fazer esse projeto, agradeço a Secretaria de Cultura do Estado, ali, que agradeço as empresas que apoiaram, que a gente pode comentar as empresas. Claro, pode, claro. Foi a Plax Metal de Erechim, o Sonda Supermercados, a JR Cimentos de Passo Fundo, a Dicanal de Transportes e a Andretta Mineradora. Essas foram as empresas que deram o patrocínio nessa lei de incentivo à cultura, que graças ao projeto Procultura, né, graças à Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e a viabilidade, porque tem um custo para isso, né, são horas e horas de gravação, são quilômetros rodados, então é um trabalho que envolve mais de 100 pessoas, e graças a essas empresas, a esses apoiadores, nós conseguimos fazer o projeto. E já estamos pensando no próximo aí, que vem de vento em popa. Teremos um lançamento aqui em Erechim para as pessoas conhecerem essa história, já que ela é tão riquíssima em detalhes, e mesmo nós falando aqui, não tem como nós contar todos os detalhes, é preciso viver essa história contada pelos próprios balseiros. Bom, eu estarei à disposição, se quiserem, a hora que quiser, os clubes de serviços, as entidades, para tentar contar essa história. Eu não sou historiador, eu não vou contar a história porque eu não fui pesquisar. Eu estou fazendo estou revivendo a história. Mas temos muitos subsídios, estamos à disposição. Vai estar no YouTube à disposição o lançamento, dia 31/5 agora de março, às 20 horas, nosso canal do YouTube, porque a ideia é uma websérie pelo YouTube. Vai estar também na TV Erechim, já estamos aí vendo para lançar dentro das plataformas digitais da TV Erechim, mas a gente quer dizer assim, ó, nós vamos levar isso para as escolas depois. Ai, e vamos levar para os professores do ensino municipal de Erechim e da cidade de Passo Fundo, porque eu tenho uma parceria com o Clóvis Mendes e o grupo Os Balseiros de Passo Fundo, então é importante, como tem empresas de Passo Fundo, nós levaremos também para os professores e alunos da rede municipal de Passo Fundo e de Erechim, e estamos à disposição. Se quiserem entrar em contato conosco, né, a gente vai deixar nos descritivos dos vídeos o telefone e contato, e a gente vai ter o maior prazer de levar até as pessoas que quiserem. E depois vai estar à disposição na plataforma que é o YouTube e o Facebook, né? Então vocês podem baixar lá e usar, os professores à disposição. Parabéns por se envolver num projeto tão importante, tão rico em tanto detalhe. É difícil a gente descrever a emoção de ouvir de um próprio balseiro a história, de conhecer de como eram as ferramentas utilizadas na época,
o tanto que eles sofreram, entre aspas, né? Porque os recursos que eles tinham é diferente de hoje, de deixar a família em casa, deixar a esposa, muitas vezes filhas. E não saber se voltava. E não saber se voltava. Existe um detalhe muito rico na história que os bebês, a borda da concha onde eles nasciam era derramado cachaça. Então é uma história bem legal e as pessoas precisam conhecer para saber como é que era na época. Assista a websérie, TV Santos apresenta, revendo a história dos balseiros do Rio Uruguai. Vai estar na websérie, não digo que toda a história, porque não tem como, né, dessecar toda ela, mas vai ter um norte, depois se interessar as pessoas poderão ler a respeito, e tem matérias aí, as mais variadas. Mas é bem interessante, até porque que as mulheres tomavam cachaça quando estavam grávidas, porque diziam empiricamente que a pele das crianças ficaria mais bonita. Então vale a pena aí conhecer. Nós estamos tentando fazer uma websérie que vai estar à disposição para o mundo ver, né, essa saga que saía daqui do norte do Rio Grande do Sul, do Alto Uruguai e até a região das Missões, né, São Francisco de Borja, São Borja, que é uma das regiões jesuíticas, e nesse percurso tem aí história para contar. São mais de 20 quilômetros de perigos, 20 quilômetros do rio, são de 600 a 700 quilômetros percorridos, né, com mais de 40 obstáculos de ilhas. E olha, vale a pena assistir essa nossa websérie. Eu agradeço a TV Erechim pela oportunidade de divulgar e convido a todos que se inscrevam no canal TV Sangue Gaúcho, também aqui pelas redes sociais da TV Erechim, porque nós temos uma parceria muito importante. Eu agradeço a TV Erechim por estar divulgando e por sempre pôr à disposição todos aí os canais e programas para divulgar esse trabalho histórico e esse resgate cultural dessa produção que nós fazemos. Obrigado, Sandra. E no próximo bloco você confere. Pré-candidato a deputado estadual Hernani Melo fala da importância de eleger um representante para ocupar uma cadeira na Assembleia Estadual e também na Federal. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Já é Páscoa aqui no Master e só aqui você encontra ofertas irresistíveis. As melhores marcas e lançamentos de chocolates para presentear. Páscoa Master Supermercados. Toda a linha de chocolates em 3 vezes nos cartões. Tá no Master, tá em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A importância de eleger um representante para a Assembleia Legislativa Estadual e Federal pode fazer com que Erechim e também a nossa região seja vista de uma forma muito mais ampla e com recursos que dirão quem realmente nós somos e onde nós queremos chegar. Acompanhe um pouco da leitura do pré-candidato a deputado estadual, Hernani Melo. Hoje nós recebemos aqui na TV Erechim mais uma vez esse que já é nosso amigo, já é uma pessoa da casa, já faz parte da nossa história aqui da TV, porque participa da nossa programação há tantos anos. Hernani Melo, que é pré-candidato a deputado estadual. E a gente acompanha a tua trajetória há alguns anos e nos últimos tempos como secretário de Desenvolvimento Econômico. Uma secretaria de bastante visibilidade que mesmo em período de pandemia
ela não parou de trabalhar. Ela continuou pensando nas empresas, nas microempresas, na facilidade para as pessoas gerirem os seus negócios naquele momento tão difícil. Para mim foi esse período no qual eu estive à frente da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, que deu aí aproximadamente quase um ano, ela foi de grande valia, né? Porque a gente pôde, já tínhamos o conhecimento, mas nos aprofundamos ainda mais no nosso potencial das nossas empresas, né? Hoje nós temos aí aproximadamente 14 mil CNPJs em Erechim, né? E essas empresas são as que alavancam o nosso desenvolvimento, né? Gerando postos de trabalho, gerando recursos para o município. Então esse período sim foi muito importante, podemos lá desenvolver projetos que vão ficar marcados na história de Erechim, como o novo distrito industrial, da Visorge, né, um espaço onde as empresas vão poder se instalar ou ampliar o seu parque fabril. Isso também gera novos postos de trabalho, a parte da qualificação profissional, que é tão importante, né? A nossa cidade é uma cidade extremamente empreendedora, né? O nosso povo tem isso no sangue. E como sendo empreendedora, ela coloca vagas de emprego. E muitas vezes essas vagas não são preenchidas por falta de qualificação, né? Isso faz parte do poder público também, oferecer essa qualificação profissional para essas vagas ser preenchidas e essa roda girar ainda mais. A parte nós passamos aí um momento muito difícil, que foi um momento pandêmico, né? Nós também tivemos a oportunidade de colocar um projeto que ele repercutiu bastante e muitos outros municípios, não só do estado do Rio Grande do Sul, de outros estados também tiveram como base ele, que foi o projeto Cred Mais, onde o município subsidiava esses juros, principalmente para as empresas de pequeno porte, né, as empresas médias, pequenas, microempresas, os empreendedores individuais, para que eles ficassem com a porta aberta, gerando emprego e mantendo o seu negócio ativo nesse período difícil. Então, o poder público tem essa possibilidade de, se bem conduzido, sempre ajudar a cidade. Hernani, o que te levou a colocar o teu nome à disposição do partido para ser pré-candidato a deputado estadual? Dividi assim, bom, Hernani, como pré-candidato a deputado estadual, colocando aqui para ti nesse momento e para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo quais são as minhas intenções, sim, como pré-candidato, mas também fazer um debate paralelo a isso e dizer de que forma a nossa região pode eleger um deputado federal e um deputado estadual. Porque a forma como que está aí é muito difícil. E qual é a fórmula? Existe uma fórmula mágica? Primeiramente, a gente tem que estar muito consciente que muitas candidaturas ou pré-candidaturas, elas vão dividir votos e nós não vamos conseguir eleger ninguém. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Sim. Eu tenho dito e tenho repetido, e quero falar aqui para ti isso. Os partidos políticos não podem ser mais importantes do que Erechim e a região do Alto Uruguai. E, infelizmente, os partidos, para muitas pessoas, têm sido mais importantes do que o nosso interesse coletivo da nossa cidade. Por que eu digo isso? Porque agora, com o fim da coligação, das coligações proporcionais, na última eleição tu podia coligar, digamos assim, a eleição proporcional para as pessoas que estão nos vendo entender. Partido A poderia coligar com o partido B, com o partido C, e isso diminuía o número de candidatos. Então tu juntava lá o número de candidatos num partido, juntava 3 partidos, coligava e o mais votado entrava. Hoje não, os partidos têm que caminhar com as suas próprias pernas. Então o que isso vai acontecer? Vai aumentar o número de candidatos e os partidos políticos, as direções aqui puxando para nós a nível estadual, elas forçam as candidaturas, mesmo que essa candidatura não tenha viabilidade eleitoral. Os partidos estão forçando essas candidaturas. Por quê? Porque os votos, se o candidato daqui fizer 3, 4 mil votos, que passa longe de uma eleição, esses 3, 4 mil votos vão entrar num bolo, né? E vão eleger talvez um candidato lá da região de Porto Alegre, da região da Serra, da região Sul. E nem vai lembrar de nós. Os votos que a gente faz aqui talvez elejam um candidato de lá. Sim. Porque é o coeficiente eleitoral. Para te ter uma ideia hoje, para se eleger um deputado estadual, a gente calcula para essa eleição em torno de 100 mil votos. A cada 100 mil votos do partido, elege um. Elege um. Então, para fazer 100 mil votos, os partidos botam candidatos em todas as regiões. Candidatos que não têm viabilidade, muitas vezes. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. A divisão de votos, ela é prejudicial à nossa cidade e à nossa região ter representantes.
Segundo, nós temos que analisar esses 60% dos votos aqui de Erechim, estamos falando de Erechim hoje, né? 60% dos votos de Erechim que foi para candidatos de fora. Por que isso? Nós temos que fazer um trabalho de conscientização em cima disso e mostrar qual a importância de se ter um deputado daqui, qual a importância de Erechim, a região do Alto Uruguai, ter uma voz no Parlamento Gaúcho. Nós estamos já numa posição geográfica muito complicada, nós estamos no extremo norte, as coisas aqui demoram mais a chegar. E se nós não tiver uma voz lá que nos represente, que nos diga qual é as nossas idades, mas que verdadeiramente conheça o que nós temos de bom e qual é os nossos pontos fracos também. Então isso nós temos que ter, e essa conscientização as pessoas têm que ter. E muitas vezes elas não têm essa noção da importância que tem o representante a nível estadual e também, eu acho que principalmente o representante a nível federal. Pois é, Hernani. E a dobradinha, será com um candidato local ou um candidato disponibilizado pelo partido, seja ele de qualquer região? Eu não tenho dúvida, se o meu discurso, se a minha fala é para candidaturas locais e regionais, eu não tenho como não estar junto com um pré-candidato a deputado federal que não seja daqui. Mesmo sendo de outro partido? Mesmo sendo de outro partido. Mesmo sendo de outro partido. Eu tive a oportunidade, Sandro, quando na secretaria, de conversar com a maioria das entidades, né? As entidades como a CIE, como o CDL, como o Sindiloja, como a Unindústria. Nós reunimos lá todas as empresas, as indústrias do setor têxtil, e nós discutíamos os projetos da secretaria, né? Ouvíamos a opinião deles, o que nós poderíamos fazer dentro do segmento, mas no final delas, de todas essas entidades, era uma voz só. As pessoas querem investimento, querem o desenvolvimento da cidade de Erechim, porque aqui tem a sua família, aqui tem o seu negócio, aqui a vida deles é no dia a dia. Então os investimentos têm que ser feitos aqui, então todos eles querem a mesma coisa. Então não adianta nós ficar pegando coisas pontuais. Questão do presídio, importantíssima, mas o presídio, no meu entendimento, ele só vai sair porque não tem outra solução, o presídio está caindo. Não tem estrutura mais. O presídio está caindo, não foi algo assim de projeto que nós vamos fazer, isso aí vamos investir na região do Alto Uruguai, não. Está se viabilizando o presídio porque vocês noticiaram aqui, as paredes caíram lá, daqui um pouquinho né, que vão botar as pessoas que estão cumprindo pena. Então é obrigado a se fazer. Então não se pode ter um discurso de uma conquista grande. A conquista veio porque não tinha outro caminho. Importantíssimo isso. Então, e o nosso hospital? Eu acho que a Fundação Hospitalar Santa Terezinha, ela é talvez uma das mais importantes do estado do Rio Grande do Sul. E ela não é longe de os recursos aportarem aqui, né? O hospital não pode e não deve viver de emendas parlamentares. São bem-vindas? São. São importantes? São. Mas nós não podemos ficar à mercê da vontade de A ou de B de aportar um recurso lá no nosso Santa Terezinha. Então tem que ter uma visão um pouco diferenciada. Nós temos que buscar esses recursos que são de nosso direito a nível estadual e a nível federal através de projetos. E as emendas parlamentares que complementem o nosso trabalho. Mas antes das emendas, os projetos, que é de direito nosso. O Hospital Santa Terezinha atende não só a região do Alto Uruguai, né? Atende aí aproximadamente 100 municípios, se não me falha a memória aí. Pega outras regiões aqui em vários setores de média e alta complexidade. Então, e a saúde hoje ela é primordial, né? Não tem como nós estar fora desse contexto. Você é como, de repente, eleito, e existe sim essa possibilidade, desde que todos nós estejamos alinhados em querer que recursos maiores venham para a nossa cidade, precisamos eleger deputados aqui de Erechim, não tem outra fórmula mágica. O que você sente de mais necessidade do município, assim, o que você, como representante lá na Assembleia, pretende implantar aqui na cidade? Veja bem, tu falou uma palavra muito interessante, representante. O deputado é um representante, ele não é dono do mandato dele. Sim. Portanto, todo voto que tenha na Assembleia Legislativa que diz interesse da classe empresarial, o representante tem que se reunir com a classe empresarial e
colocar o projeto que está sendo votado, discutir o projeto e daqui destas entidades sair o voto do deputado. E o deputado lá ir representar através do voto que foi decidido aqui. Correto. Não é simplesmente ele ir lá e colocar o voto pessoal dele por alguma troca até de favor, ou por alguma proximidade com o governo, ou por qualquer outro motivo, né? E nós temos muito claro isso. Vamos tratar do tema da saúde, vamos nos reunir com os profissionais da área da saúde, com as nossas entidades, com as nossas instituições, e qual o encaminhamento que o representante vai dar lá. Então esse é o verdadeiro representante. E o que a gente vê, em muitas vezes, são um voto pessoal. Sim. É um voto pessoal, não é um voto de representante. E nós estamos muito claros assim, quero te dizer, eu tenho muito claro isso comigo. Eu fiz parte de alguns grupos temáticos aí do CODER, acho que o CODER, esse Conselho do Desenvolvimento, é algo muito importante dentro da nossa cidade, e isso vai automaticamente a Erechim, mas ele vai respingar na região do Alto Uruguai, o que nós fizermos aqui. Pulveriza, então, né? O CODER é a minha base de representação. O que foi decidido nas comissões temáticas do CODER, seja na saúde, na educação, na infraestrutura, seja ele na parte de gestão, é o meu projeto de representação na Assembleia Legislativa. Já está definido quantas entidades se reuniram para isso. E veja bem, o projeto para 2024 a 2040, o CODER projeta Erechim estar entre as 50 melhores cidades do Brasil para se viver e para se investir. Isso é importante. Qual a minha representação? Eu quero representar o que o CODER representa, o que o CODER decidiu. Porque lá não foi a decisão de uma pessoa, lá foi a decisão de muitas pessoas ligadas a muitas entidades que vivem o nosso dia a dia, que estão aqui no nosso dia a dia, que querem o melhor para a nossa cidade, para a nossa região, e que, melhor que isso, e que conhecem como poucos como fazer isso. Hernani, hoje você está no Republicanos. Está feliz o seu partido? Pensa em mudar de partido, já que existe essa possibilidade ainda? A princípio, toda mudança de partido, ela tem um pouquinho de dificuldade. Mas hoje, eu sou bem sincero em te dizer, os partidos, né, e isso não é o meu partido, o partido A, B ou C, eles estão com uma certa dificuldade de se colocar perante a comunidade, perante o cidadão, como uma entidade confiável. Né? Ela não tem essa confiança, até isso já foi feito através de pesquisas. Os partidos políticos não têm a confiança da nossa sociedade. Então eu acho que vale mais nesse momento você estar dentro de um projeto desenvolvido pela tua cidade, pela tua região. É claro que a gente, pessoalmente, a gente tem a nossa vocação. Eu sou uma pessoa e as pessoas têm que me conhecer. Quem não me conhece tem que conhecer o que eu penso. Porque não adianta votar para mim se eu penso totalmente contrário a ele ou só porque é meu amigo, né? Eu sou um homem público de centro-direita. Eu sou uma pessoa que prima pelo empreendedorismo. Eu quero um Estado que seja um Estado, digamos assim, um Estado mínimo, né? Que possa fazer parcerias com as entidades privadas, com as entidades sociais, que possa tirar um pouco o peso do ente público, para que a máquina pública possa fazer o que é de dever dela, que é cuidar da saúde, da educação, da segurança pública. E esses outros tarefas tão importantes assim, ela também se juntar à iniciativa privada e às entidades sociais. Então eu tenho essa visão, né, mais de direita. Então, e eu falo isso assim com a maior naturalidade, né, porque as pessoas têm que conhecer o que a gente pensa. Sou uma pessoa cristã, evangélica, que prima pela família. Eu acho que a família é a célula da sociedade, é a célula principal da sociedade. As famílias estando bem, a sociedade vai estar bem. Uma família desestruturada, uma família quebrada, é uma sociedade quebrada, desestruturada. Então esse é um trabalho que eu tenho comigo e que a gente procura fazer. Nem sempre acertamos, né, porque somos falhos também, mas a gente procura trabalhar dentro desse quesito. Isso eu trago comigo e quero levar comigo. Então as pessoas, se eu, por um acaso, essa minha pré-candidatura, ela se confirmar, as pessoas têm que saber o que eu penso. E nada melhor que estar aqui conversando contigo e dizer qual é o caminho que eu sigo.
né? Sou uma pessoa que investe no empreendedorismo. Eu acho que a nossa região e a nossa cidade tem isso na veia, né? É uma cidade empreendedora. Haja visto que nós estamos, né, os investimentos públicos a nível federal e estadual demoram muito a chegar aqui. E se nós olharmos, todas as pessoas que vêm de fora e veem a nossa, mas tem uma cidade bela, uma cidade que anda, uma cidade pujante. Por que isso? Pelo nosso povo. Tem muito nosso trabalho povo atrás. é empreendedor, o nosso povo é visionário, né? Além de todas as dificuldades, nós empreendemos e nós fizemos essa cidade andar. Então, tu imagina se nós tenhamos assim investimentos a nível estadual e federal de aportes interessantes para que a gente consiga facilitar ainda esse trabalho, juntando com a força e a vontade e a capacidade, principalmente, do nosso povo, né? Então, a nossa cidade, a nossa região, ela vai avançar plenamente. Com certeza. E quanto mais avançar, mais recursos vão vir também da esfera federal e estadual para Erechim. Justamente. Erechim será vista de uma forma diferente, né? A cidade tem que ser atrativa para investimentos, né? Embora muitas pessoas não gostem de falar nisso, mas tudo inicia dentro de um processo de investimento, de empreendedorismo, que isso vai gerar recursos para os municípios, isso vai gerar postos de trabalho, né? E o que as pessoas querem, né? Querem hoje que o município tenha recursos para investir nas áreas essenciais, né? É essenciais, mas isso tudo vem do quê? Vem do esforço coletivo, né? Do empreendedorismo, da geração de emprego, do trabalho em conjunto. Política, ela não é individual. Eu vi muitos candidatos acharem que tinham o controle de tudo e que os votos eram deles, e vi muitos desses se quebrarem. Então hoje eu entendo, política ela é coletiva, você depende das pessoas e as pessoas dependem de quem está lá te representando. Hernani, eu quero te agradecer por estar aqui hoje falando desse assunto importante que é política e oportunizando as pessoas a saber o que realmente você pensa e o que você quer a partir de agora. Então, parabéns por ter colocado o teu nome à disposição, não de um partido, mas sim de uma cidade, de uma região toda, porque nós somos Erechim, mas nós temos municípios co-irmãos que dependem muito de nós na hora de receber até investimentos. Muito obrigada. É verdade, Sandra. Eu te agradeço a oportunidade aqui e para finalizar eu queria dizer que eu estou disposto a sentar com todos os pré-candidatos e com todos os seus respectivos partidos para que a gente possa discutir uma candidatura, se não única, mas algumas candidaturas que a gente tenha a viabilidade eleitoral e que a gente possa olhar no horizonte e ver uma luz no fim do túnel, que a gente vai conseguir eleger um deputado estadual e um deputado federal. Volto a dizer, o número excessivo de candidatos e a divisão é prejudicial não ao Hernani, não aos pré-candidatos, à nossa cidade. Então vamos investir nisso. Eu estou disposto a sentar, a conversar, e se lá na frente nós tivermos que ser o candidato, vamos ser, e se nós tivermos que retirar o nosso nome em prol de outro, assim faremos também, pensando no coletivo. Muito obrigada. Obrigado, Sandra. E lembrando a todos vocês que a nossa programação está nas redes sociais. Nos acompanhe e nos siga no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Desejamos um excelente final de semana a todos vocês e até segunda-feira, às 20 horas. Já é Páscoa aqui no Master e só aqui você encontra ofertas irresistíveis, as melhores marcas e lançamentos de chocolates para presentear. Páscoa Master Supermercados, toda a linha de chocolates em 3 vezes nos cartões. Tá no Master, tá em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.